Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre os riscos da poluição para o nosso cérebro. O estado de São Paulo registrou, no mês de agosto, mais queimadas do que nos últimos 2 anos, contrariando um padrão histórico, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A gravidade dos danos ao meio ambiente gerou preocupações urgentes sobre a qualidade do ar. As densas nuvens de fumaça, especialmente no interior, alarmaram a população e provocaram reflexões sobre os impactos dessa poluição no corpo humano, incluindo o nosso cérebro. E para falar sobre esse assunto e sobre os estudos mais recentes nessa área, eu converso com o neurocirurgião Marcelo Valadares, que também é pesquisador da disciplina de neurocirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Olá, Ana Paula, muito obrigado pelo convite. Olá a todos os espectadores do Saúde Agora. Doutor, para a gente começar, né? Quais são os efeitos da poluição no nosso cérebro? Ana Paula, todo mundo já ouviu falar dos problemas que a poluição causa, principalmente para as condições respiratórias, né? As crianças que são asmáticas ou que desenvolvem alergias, os adultos também, os idosos que sofrem muito com a parte respiratória. Muitas pessoas já ouviram falar até dos possíveis riscos associados ao desenvolvimento de câncer por conta de poluição. Talvez algumas pessoas se lembrem, né, de há muitos anos atrás, aqui no estado de São Paulo, na cidade de Cubatão, né, nós tivemos um problema de poluição muito sério, né, ela foi considerada uma das cidades mais poluídas do mundo, e lá haviam até casos de crianças que nasciam com microcefalia, isso foi associado na época à poluição. Mas a grande questão aqui é como que as partículas, né, que vêm junto à fumaça, às queimadas, à fumaça das indústrias, como que isso aí afeta o cérebro, né? E a gente tem duas linhas de pesquisa principais que mostram que é possível que haja um prejuízo tanto no desenvolvimento de um cérebro em formação, e aí nós estamos falando de pessoas mais jovens, de adolescentes e de crianças, ou mesmo talvez um favorecimento ao desenvolvimento de doenças em adultos, né? Principalmente doenças que afetam a parte cognitiva, né? Existe trabalho também pesquisando se pode haver uma relação de demência, né? Que é uma doença de perda de função cognitiva, com a existência de níveis mais elevados de poluição. Há muitos anos se sabe, por exemplo, que uma doença neurológica comum, que é a doença de Parkinson. E isso é interessante porque até hoje a gente ainda não tem uma clareza de qual é a causa da doença de Parkinson, mas já se sabe que cidades muito poluídas, regiões muito poluídas, têm um índice de desenvolvimento de doença de Parkinson maior. Então, tudo aponta para que a poluição, é difícil dizer poluição de uma forma geral, né? Porque a gente não está apontando uma substância ou uma coisa específica dentro da poluição, mas que a poluição pode sim trazer prejuízo de várias formas ao sistema nervoso central, ao cérebro, ao desenvolvimento do cérebro. E, doutor Marcelo, esses prejuízos, eles são a curto ou longo prazo? A maioria das questões são de longo prazo, né? Quando a gente fala, por exemplo, do desenvolvimento do cérebro de uma criança ou de uma adolescente, a gente está falando na necessidade que o cérebro tem de formar conexões que lá na frente, na vida adulta, isso vai fazer parte de um funcionamento saudável do cérebro, né? Então, quando um trabalho que saiu na Neurology, que estudou isso, ele apontou que pode haver, de longo prazo, problemas cognitivos, de raciocínio ou emocionais relacionados ao desenvolvimento do cérebro lá atrás, né? Então, aí estaria aí o possível, né, possível risco da exposição à poluição. E as demências, as doenças cognitivas, elas também aparecem lá na frente, né? A gente tem uma exposição pontual ou continuada a um elemento
que afeta o cérebro, e isso vem aparecer anos depois, né? Quantos anos depois? A gente não sabe. As evidências apontam que há uma relação, mas não exatamente de qual momento, de como que isso acontece. Doutor, além desses casos, né, que podem gerar aí demência, como o senhor disse, existem outras doenças que podem estar associadas também à poluição? Claro, além das respiratórias, né? Sim, sim, os estudos apontam, por exemplo, que partículas da poluição podem levar à inflamação em todo o organismo, né? E inflamação é um grande problema para o ser humano. A gente sabe, por exemplo, que parte do risco cardiovascular, por exemplo, do desenvolvimento do infarto, que a gente associa à ingesta de gordura e também à diabetes, tem a ver com inflamação das artérias, né? E acredita-se que a inflamação dos vasos sanguíneos do cérebro também possa estar relacionado, por exemplo, ao acidente vascular cerebral, que seria o equivalente cerebral ou infarto do coração, né? Então, inflamação no organismo, seja ela da poluição, a gente sabe, por exemplo, que hoje, felizmente, o hábito de fumar, ele é muito menor, né? Mas o cigarro também levava à inflamação do organismo, isso tudo é algo que pode levar ao desenvolvimento de doenças, doenças vasculares, principalmente, que estão muito associadas a um organismo inflamado devido à exposição a agentes químicos do ambiente. Doutor, São Paulo, a cidade de São Paulo, né, vem ocupando um ranking aí com a pior qualidade de ar do mundo, né, por dias consecutivos. A gente está vendo, acompanhando esses episódios de grandes queimadas, né, que vem causando aí esses danos aí para o meio ambiente. E eu queria saber a opinião do senhor com relação a isso, né? Quais são as consequências para a saúde mental, né, da população? Olha, como a gente mencionou, né, existe evidência apontando para uma possível relação com doenças de longo prazo. Eu acho que o mais importante agora a gente tem que se cuidar, né? Então, se nós estamos vivendo semanas de muita poluição, seja por queimada, seja isso várias associações de fatores causais, evitar se expor, né, em um dia muito poluído, evitar sair ao ar livre, eventualmente usar máscaras, né, de proteção. E a gente sabe que as máscaras PFF2 e as N95, que foram usadas na época da pandemia, protegem também contra partículas. Então, se você precisar sair e esse dia foi extremamente poluído, né, use a máscara para se proteger. Tente manter a umidificação dentro de casa, né, tente estar em ambientes com ar mais limpo. Eu acho que isso na dúvida, né, se nós temos aqui hoje evidências que apontam para um possível problema, na dúvida, acho que a gente tem que se cuidar, né? Não apostar nisso mais para frente. E doutor Marcelo, as orientações para as crianças e para os idosos, elas são as mesmas ou os cuidados são ainda mais intensos, né? Eu acho que sim, tomar cuidado, todo mundo, independente da idade, né? Óbvio, se a pessoa tem uma doença respiratória, ela precisa se cuidar muito mais, né? Ter atenção com a piora dos sintomas dessa doença, mas na maioria das pessoas é evitar se expor, atividade ao ar livre, só se o ambiente permitir, se for necessário sair num dia muito poluído, utilizar máscaras, né, e acho que se cuidar de uma forma geral. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses estudos, né, que estão aí relacionando essa questão da poluição com esses danos aí para o cérebro. Qual a importância, né, dessas pesquisas? Essas pesquisas são muito importantes, né? Pesquisa científica, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, né? Porque é muito fácil nós supormos que existe associação entre duas coisas, né? Então, esses estudos, a gente trouxe dois trabalhos, são trabalhos bem feitos, né? São bem cuidadosos, porque ao longo da história já se acreditou que substâncias, medicamentos, alimentos, elementos poderiam levar a determinados problemas de saúde, né? Isso é algo que pode aparecer em pesquisas científicas e pode não ser verdade se elas não forem muito bem desenhadas, né? A gente fala de associações causais, né?
definir que existe associação de causa e efeito entre algo e uma doença. Então, as pesquisas elas sempre vão trazer inicialmente um alerta, né? Esse alerta diz: pode ser que haja relação entre uma causa e um efeito. E aí outros trabalhos vão vir a confirmar isso depois, normalmente trazendo um número maior de pessoas estudadas, né? Então, identificou-se uma possível causa e a gente depois faz um outro trabalho com um número maior de pessoas para tentar confirmar se aquela causa é verdadeira ou não, né? Então, os trabalhos que a gente busca discutir já são trabalhos mais sólidos que apontam que existe uma causa muito provável, né? E ao longo dos anos isso vai sendo confirmado através de novos estudos. Mas o mais importante quando a gente fala de pesquisa é determinar quem fez essa pesquisa, onde ela foi feita, qual a qualidade do resultado, qual a solidez do resultado, quantas pessoas foram estudadas e por quanto tempo, né? A partir daí a gente pode dizer, eu acho que esse é um trabalho confiável. Doutor, agora para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse aqui algumas dicas, algumas orientações para quem está acompanhando o nosso quadro e está, né, bem assim, vivendo mesmo essa complicação respiratória, também vivendo essas dificuldades como a gente está vivendo com relação à poluição, né? Eu acho que felizmente tudo aponta para que isso seja um período que vai passar, né? É, dependendo de onde a pessoa mora, aqui no estado de São Paulo, você vai enfrentar períodos de queimadas, períodos em que há uma piora da qualidade do ar, né? Se você mora numa grande cidade, pode ser que, em média, você tenha uma qualidade do ar pior, mas esse momento crítico que a gente vive, tudo aponta para que ele passe. Esperamos que ele passe, esperamos que as causas sejam identificadas e que sejam prevenidas, né? Enquanto isso estiver, essa situação estiver presente, acho que o nosso trabalho é se cuidar, né? Então, vamos evitar se expor desnecessariamente ao ambiente poluído e, se isso for inevitável, usar máscara, buscar ficar pouco tempo no ambiente, retornar para casa para um lugar mais saudável, né? Eu acho que o cuidado é o mais importante, a prevenção é o mais importante. Com certeza, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Muito obrigado, a todos um ótimo trabalho. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!